Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa noite. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham aqui pela internet, Facebook, Instagram. Para quem não nos conhece, nós somos o Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Estamos localizados aqui em Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Recados da semana. Por gentileza, desliguem os celulares ou o modo avião para não atrapalhar a tarefa da casa, a sintonia da casa. Máscara, uso opcional. Referente às nossas doações. Recebemos doações de lã para os quadradinhos do amor. Alimentos não perecíveis para as famílias que nós temos aí cadastradas na casa, que são 16 famílias que hoje dependem aí da cesta básica. E já agradecemos também a ajuda de todos, tá? Muito obrigado. Temos o nosso bazar, uma fonte de renda nossa importante, onde aceitamos roupas, calçados, eletroeletrônicos, utilidades domésticas em bom uso, tá bom? E, reforçando a vocês, no dia 8/7, um sábado, realizaremos o evento do caldo, tá? Então pedimos a gentileza de quem quiser se interessar, encomendar lá para a gente ver a quantidade para estar sendo feito, tá bom? Vai ter os sabores feijão com e sem carne, abóbora com e sem carne e mandioquinha. O valor R$20, meio litro. Vai ser retirado aqui na casa no sábado, como eu falei, das 11h30 a 1h30 da tarde do dia 8 de julho. Tá bom, gente? Qualquer dúvida também pode procurar a Cia lá ou qualquer um tarefeiro que esteja aqui na casa. E no dia 5/8 teremos o nosso bingo. Também estamos aceitando prendas aí para a gente realizar esse bingo, tá bom? Por último e o mais importante, Evangelho no Lar. Realizar o Evangelho no Lar, ajudar na vibração, elevar a vibração das nossas casas, dos nossos lares e blindá-los, tá bom? Vamos à nossa prece de início. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo físico, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, deixando neste momento os nossos problemas lá fora, para que possamos receber essa energia maravilhosa que a casa nos concede. Vamos realizar nossa vibração de cura. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes nesse momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual, busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo e o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva todos com sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja, graças a Deus. Desta forma, oremos o que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é com a nossa querida irmã Ana Cris. Boa palestra a todos. Boa palestra. Para nós todos, viu? Se fica bom aqui para nós.
Tá. Tá bom? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos, aos amigos aqui do online também, não é? Boa noite a todos os amigos encarnados e aos desencarnados também. Eu sempre agradeço aos amigos mentores espirituais da casa a oportunidade desta tarefa, não é? Em nome de Jesus, através dos desígnios de Deus. Então, para a boa espiritualidade, esses amigos queridos, eu agradeço, peço sempre um pouquinho de boa intuição e para cada um de nós sempre um pouquinho de tranquilidade, para que os nossos espíritos consigam compreender o que nós viemos buscar nessa noite, não é? Então, vamos lá ao nosso bate-papo de hoje. O capítulo que nos pediram, né, para o estudo de hoje, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, dos itens 1 ao 5. Está também o item 1, na verdade, é uma menção do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 ao 11. Aqui eu peço licença para ler e a gente vai depois, né, tentando esmiuçar um pouquinho o significado. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Fecho aspas. E aí, utilizando do estudo de Luiz Saião, lá no livro Elucidações Evangélicas, eu trouxe aqui o nosso bate-papo de hoje no início. Depois a gente vai falando mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Saião fala para nós assim, com estas palavras, Jesus tentava animar, não é, os seus discípulos, a fim de que não caíssem ali no abatimento, como também no desânimo, a que a falta de fé ou o próprio medo costumam acarretar. Então, ter bom ânimo, ser perseverante, fortalece, melhora e garante o bom êxito às nossas resoluções, às nossas atitudes, não é? Às nossas obras e até a nossa própria fé, nos tornando assim dignos, né, da atenção do Mestre Jesus, que pelos nossos esforços tantas vezes repetidos, nos conceda, não é, o que antes não concedera, quando ainda nós não estávamos muito seguros, não é, sobre nós mesmos. Então, toda vez que a gente fala com o homem lá de cima, né, ou com a boa espiritualidade, sempre nós estaremos falando, não só pelo outro, principalmente quando a gente faz oração, né, pedindo alguma coisa ao Pai, a Jesus, a boa espiritualidade. Nós principalmente estamos pedindo, na maioria das vezes, por nós mesmos. E os senhores vão entender por que eu estou falando isso. Então, nós devemos sempre, antes de nós, digamos assim, empreendermos, né, ou nos colocarmos ali para fazermos algo que estejamos ainda em dúvidas, primeiramente nós devemos pedir a assistência de Deus, não é? Que sempre ali cheio de bondade, de misericórdia, não é? Sabe o que convém a nós, os seus filhos, e nos dá tudo do que nós necessitamos. Muito embora sejamos assim, na maioria das vezes, né, aqueles ingratos, né, porque a gente nunca consegue perceber, na verdade, as providenciais, não é? Os providenciais desígnios, aquelas, digamos assim, se a gente fosse igualar a nós, aquelas atitudes de Deus para conosco. Então, nós quase sempre pedimos, não é? Sem sabermos se nos convém ou não. Não tem lá uns dizeres de Emmanuel, né, que fala assim, Emmanuel não, Paulo de Tarso, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém, não é assim?
Do mesmo jeito, né? Deus para conosco, essa ligação, Deus olha para nós a hora que nós fazemos um pedido, né? E Ele fala assim: pondera, meu filho, será que te convém, né, que você receba tudo isso que você está pedindo? A gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente está ali tipo uma contenda, né? Uma discussão qualquer com alguém, e aí a gente está lá dentro da gente mesmo e fala assim: ô Pai, me dê forças. Imagine se Deus desse a força que nós queríamos naquele momento para a gente. No momento de briga, de desigualdade, não é? De sentimento ruim. Imagina, né? Né? Imagina aquela força que a gente já tem e que nem sabe que tem, e Deus multiplicasse essa força em nós, no momento de ira, por exemplo, né? Não seria bom negócio para nós, não. Então, tudo a gente pode, né? Como, por exemplo, o Espiritismo não fala: olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você é proibido de fazer isso, você é proibido de usar aquilo. O Espiritismo não fala isso. Mas o Espiritismo sempre fala para nós o que é melhor para nós fazermos. Ele não fala em proibição, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A nossa inteligência. Então, tudo está dentro de nós. Todas as leis nós já entendemos e soubemos o que é, mas só não externamos de verdade na prática, não é? Então, às vezes, a gente faz aqueles pedidos sem saber se nos convém de verdade aquilo que muitas vezes desejamos. Nós não costumamos analisar, nós não paramos para ponderar se está de acordo com a natureza das provas que nós devamos passar. Porque tudo que a gente passa nessa encarnação, como em outras, né, vezes que nós já estivemos aqui encarnados, tudo pelo que nós passamos é de acordo com as necessidades nossas de crescimento. Não é porque Deus foi mais justo com o outro, foi mais bonzinho, mais legal com o outro, e com a gente ele desceu o sarrafo, né? Ou então o chicotinho. Não é isso. Não é isso. Nós é que desenvolvemos no nosso percurso, eu sempre falo, né, nesses nossos passeios pela eternidade, nós é que desenvolvemos as coisas pelas quais nós passamos hoje, né? Então, Deus, né, que é nosso Pai, e tudo sabe acerca de cada um de nós, nos alimenta ali de conformidade com a nossa Constituição. Nossa Constituição significa o que nós precisamos, não o que nós merecemos. É o que nós necessitamos ter neste momento, nessa encarnação, nesses nossos dias, né? Ou seja, Deus nos dá, nos cede, nos concede de acordo com as nossas necessidades. Isso é nítido e claro, explicado dentro do Espiritismo, né? E aí, quando eu estava lendo ontem, hoje é segunda-feira, né, gente? Então, ontem foi meu dia de fazer o Evangelho no Lar. O Mário comentou de fazer o Evangelho, que é a coisa mais importante, né, dos recadinhos, e é mesmo. Porque a forma como nós nos postamos lá no nosso lar, na nossa casa, para fazermos o nosso Evangelho no lar, é a nossa forma, inclusive, de ajudar até, às vezes, o próprio bairro a ser auxiliado pela boa espiritualidade, independente da religião de cada um deles. Porque nós moramos numa comunidade enorme, né? Então, ali tem os cristãos evangélicos, os cristãos espíritas, os cristãos católicos, existem os muçulmanos, tem vários, né, outros, os seixonoês da vida, tem várias religiões ali dentro do nosso bairro. Mas todos nós somos espíritos, e na maioria das vezes nós não lembramos disso. E quando nós somos e estamos somente espíritos, não encarnados, não usando do corpo em determinado momento, simplesmente como espíritos, simplesmente como, digamos, um fluido, né? Essa matéria-prima de Deus, nós todos somos iguais. Independe da religião, do entendimento, da busca do caminho a Deus que nós queiramos, né? E aí, na hora de fazer o Evangelho no meu lar ontem, eu falo no nosso lar, porque eu falo que é o meu,
do meu filho, né, de todas as pessoas que eu conheço, dos meus irmãos, dos meus pais, que também já desencarnaram, e eu acredito que todos eles estejam ali presentes de uma forma ou de outra, não é? Então eu falo sempre o Evangelho no nosso lar. Aí ontem foi o dia, e aí eu irei ler só uns pedacinhos de trecho para os senhores verem, né? Sentirem a explicação do porquê nós estamos neste planeta Terra. Abro aspas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. São grandes os itens, eu só vou ler trechinhos, tá? Para a gente ganhar tempo. Esse capítulo é o da destinação da Terra, ou seja, para que a Terra existe, né? E quais são as causas das misérias humanas. Aí lá no item 6, tá assim. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Olha só, a espécie humana, como falam da gente, né? Aí ele fala mais um monte de coisa ali, aí lá no final do item 6 fala assim. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Qual que é a nossa natureza? Né? Dos que habitam, ou seja, ele igualou cada um de nós um ao outro, nós somos iguaizinhos, né? E aí fala que essa é a nossa natureza é igualzinha, não muda nada, porque esse é o destino daqueles que estão aqui. A terra foi feita exatamente para nos receber, como nós estamos hoje, ou como nós estivemos ruinzinhos lá no passado tão próximo, né? Hoje nós estamos melhorzinhos, mas ainda aqui é o lugar que nós devemos comungar as nossas reuniões, não é? Os nossos viveres, os nossos conviveres. Aí lá no item 7 fala assim, eu vou ler também só um trecho. Ele começa, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Ele está querendo aqui falar do tamanho da Terra em relação a todo o universo, né? Aí ele fala, aí eu deixei destacado assim, pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, olha só, um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Ele não fala enfermidade do corpo, ele só fala enfermidade moral. Porque nós somos igualados, como eu disse há pouco, em espíritos, né? Lembra que eu falei que espírito não tem a religião, né? Todo mundo é igualzinho ali, bonitinho. Então, nós precisamos nos curar das nossas enfermidades morais. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta Terra. Não é porque nós somos menosprezados, não é porque nós somos os bonzinhos e mal entendidos, não é? Não, é por necessidade. Então, a pergunta crucial tem tudo a ver com o tema de hoje, não é? Que é receita de melhorar, não é? Receita de melhora ou para a melhora. Aí tá assim, né? Eu coloquei assim, qual a receita então para nós melhorarmos? Para sairmos desse hospital ou dessa prisão em que nós estamos? E aí um dos textos, né? Que é do livro Minutos com Chico Xavier, que é do Bacelli,
num dos recados desse livro, recado do senhor João Grosso, que nos foi indicado aí como apoio, né, para esse nosso bate-papo. Esse livro nos dá uma receitinha bem pequenininha de simplesmente 11 atitudes, né, práticas para o nosso cotidiano, que eu vou pedir licença para ler. Depois a gente vai batendo papo sobre isso. Aí seu João Grosso fala assim: 10 gramas de juízo na cabeça. 10 gramas de juízo na cabeça. Gente, 10 gramas, o que é 10 gramas? 10 gramas, se a gente pegar uma castanha do Pará, não dá 10 gramas. Para dar 10 gramas, possivelmente a gente vai precisar de umas 2 castanhas do Pará, para dar uns 10 gramas, 1,5 mais ou menos. Então, olha só o tamanho do nosso esforço para ter um pouquinho de juízo na cabeça, né? Parar para ponderar as coisas. Melhor eu não fazer aquilo do que fazer aquilo, não é? Aí uma outra coisa que ele fala: serenidade na mente. Nossa Senhora, é tão difícil a gente conseguir serenidade, não é? A gente briga tanto até com a gente mesmo. Mas como ser sereno, né? Será que se a gente fechar os nossos olhos, respirar, segurar um pouquinho o ar, deixar oxigenar, né? Tudo lá nossa cabeça, lá dentro do nosso cérebro, e aí soltar aos poucos, dar uma relaxada, será que isso não é serenar? Buscar um tempinho para aprender a respirar. Aprender a respirar, tá vendo? Traz serenidade para dentro de nós. Porque às vezes nós estamos tão na correria do dia a dia que nós não paramos para entender que nós respiramos de forma incorreta, não é? E isso traz problemas para a nossa saúde. Aí ele fala assim: equilíbrio nos raciocínios. Esse é fácil, né? Todo mundo é equilibrado, todo mundo pensa e trabalha só no bem, todo mundo, né, tá assim, nesse nível, como fala o outro, né? Pureza nos olhos. Gente, eu acho que esse é o mais fácil da gente constatar. Pureza nos olhos. Nós temos facilidade em ver a beleza das pessoas. Eu não estou falando beleza física, eu estou falando beleza espiritual, aquela das atitudes boas que a pessoa tem, em ser mansa, em parar, né, nas atribulações, em deixar o outro passar no trânsito, em não ficar falando palavrão o tempo todo, né, em saber dar um momento de parada e respirar, como eu falei agora há pouco, né? Pureza nos olhos. Inclusive, tem uns dizeres de Jesus que falam mais ou menos assim: você para olhar o cisco no olho do próximo, não é? Mas não para tirar a trave que está dentro dos seus olhos, não é? A mesma coisa que falar assim, se a gente trouxesse aí para uma forma grosseira, o macaco senta no rabo para falar do outro, né? É bem simples assim, é isso, né? Então, assim, pureza no olhar. Sermos mais caridosos para com o nosso próximo. Não ficar apontando os dedinhos, porque a gente esquece que quando a gente aponta um, tem mais 4 voltados para nós, né? Então, assim, pureza no olhar, simplicidade. Aí ele fala: vigilância nos ouvidos. Vigilância nos ouvidos. É o mesmo que falar assim: você vai abrir a porta da sua casa, vai colocar um pezinho lá fora, com a porta aberta, para ir no vizinho falar não muito bem daquele outro vizinho, ou daquilo ruim que você viu na TV a respeito de algum senhor ou senhora lá, e vai lá, sai da sua casa, né, o pezinho lá, para ir falar mal do outro. Tô louca para ouvir uma fofoca, uma maledicência, não é bom? É bom de vez em quando uma fofoquinha, mas fofoquinha é boa quando é da gente para com um amigo ou para com uma amiga. Nossa, desabafo, né? Quando a gente conta de nós para o outro e o outro dele para nós, é uma fofoquinha, mas é uma fofoquinha gostosa. Então, às vezes é melhor você tirar o pé lá da porta, né? Colocar para cá e fechar a sua porta, para não ir
transmitir maledicência, mal-estar, formar energias ruins para você e para o outro lá, o seu vizinho, o seu próximo, né? Interruptor na língua. Quando eu li isso, eu lembrei de um outro nosso bate-papo. Lembra que eu falei para vocês? Acho que tem um monte de vocês que estava lá naquele dia, está aqui hoje. Tem sim, pelo menos uma meia dúzia está aqui. Que eu falei do copo de água do Chico, que é para colocar o gole de água na boca, mas não é para engolir, é para segurar, até conseguir segurar, né? Não foi? Então, me lembrei disso. É um interruptor na língua, deixar, né, de brigar, de falar maledicência, de jogar as coisas ruins para cima do outro ou dos outros, porque vai ter uma reação depois. E isso vai causar uma mancha em si mesmo. Não é no outro, porque o outro, às vezes, você falou mal dele, alguém vai falar e vai surgir aquele emaranhado de coisa ruim, mas vai passar para ele, vai sobrar para você. Você vai ter que responder por aquilo, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós emitimos. Os pensamentos ruins, a fala ruim, o pensamento bom, a fala boa. Tudo nós recebemos de volta uma hora, não importa quando, encarnado ou quando desencarnado, nós continuaremos sendo responsáveis por aquilo que nós externamos de nós, do nosso espírito, né? Aí ele fala amor no coração. Eu não gosto muito de usar esse termo amor. Não é porque eu acredito que eu não amo. Eu amo sim as pessoas, senão não estaria no meio delas, né? Não teria contato com as pessoas, estaria reclusa lá na minha casa, por exemplo. Então eu gosto muito das pessoas. Eu uso esse termo amor no coração, mas de uma forma mais simples. Eu acredito que se nós tenhamos e devamos ter respeito pelo outro. Não é só uma questão de amor. Amor é uma situação muito difícil da gente conseguir. Normalmente nós conseguimos amor num outro termo, né? Num outro sentimento, às vezes até de posse. Mas respeito é mais fácil, porque a gente entende isso em nós. Quando alguém faz alguma coisa de errado para nós, usa uma falta de respeito, a gente já, né? Já quer revidar, já quer discutir. Então é fácil da gente entender o que é respeito. E aí a gente sabe que a gente respeitando o outro também vai respeitar a gente. É automático isso, né? Dentro de casa, fora de casa, na escola, no jardim, na rua, onde a gente trabalha. O respeito é mais fácil da gente tomar. E aí depois do respeito, o amor é consequência, não é? Ou uma sequência. Aí ele fala assim, serviço útil e incessante nos braços. Serviço útil e incessante. Eu acho que nós também fizemos algum comentário da outra vez, quando eu disse que caridade não é só a gente colocar a mão no bolso e na burra, né? Na bolsa, como falava minha mãe, e os bons portugueses também falam assim. Não é só meter a mão no bolso, ou ir lá no nosso guarda-roupa, ou no nosso armário lá na cozinha, e tirar as coisas materiais para ceder para alguém. Serviço útil incessante nos braços. Pode ser simplesmente um sorriso ou um olhar. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem boa para aquela pessoa naquele dia, né? Pode ser uma mensagem de amor, uma mensagem espírita, uma mensagem gostosa, né? Para dar uma elevada no dia da pessoa. Isso é um trabalho. Eu falei, acho que foi de trabalho intelectual, se eu não me engano, né? Quando a gente se doa, nós estamos também prestando caridade, não é? Então, esse serviço útil e incessante nos braços tem vários nomes dentro da caridade. Simplicidade no estômago. Alguém sabe explicar para mim o que é isso? Vocês riram, né? Eu já imagino. Cadê a moça que falou do bolo da outra vez? Que eu mencionei bolo e ela ficou com fome, não é? Então, a bendita da gula, né? Simplicidade no estômago. A gente ter cuidado ao escolher o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, né? Não só a qualidade, que eu falo, não é de coisa cara, mas que nutriente tem, que nutriente não tem.
Isso vai ser bom como uma vitamina para mim, né? Vai ser como um feijão, um arroz, vai ser como um leite, como um brócolis, né? Como um espinafre. Tem muita gente que não gosta de espinafre, é uma delícia. Faz macarrão no alho e óleo, gente, né? Então, brócolis também é gostoso. Olha lá, o moço gosta, né? Então, eu estou fazendo todo mundo ficar com fome, né? Fome, não gula. Não gula, né? Tá com fome, põe lá no prato 3 colheres rasas de arroz, né? Meia concha de feijão, um bifinho de 100 gramas, né? E uma saladinha e a gente vai. É para sair da mesa ainda sentindo assim que não está satisfeito. Isso é ter simplicidade no estômago, não é? Como diria a Nutri, não é? Pra gente. Boa direção nos pés. Eu acho que casa muito com aquela situação que eu falei da maledicência, de abrir a porta, né? E sair lá fora para, né? Usar da má palavra. Aí o último ele coloca, uso diário em temperatura de boa vontade. Nossa Senhora. Uso diário em temperatura de boa vontade. E não deixar o sangue ferver, né? Por qualquer coisa. Principalmente o povo que dirige, que tem muito contato com as pessoas via telefone, né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com telemarketing, né? Ou quem tem contato direto com o público, a tendência é, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, nesse contato com o outro, nós tenhamos também um olhar diferente, por sermos diferentes. E aí o outro, às vezes, fala uma coisa que nós não conseguimos entender e queremos explodir. Ficamos vermelhos, esquentamos o ar. A nossa temperatura vai lá em cima. E aí, ai, da nossa pressão alta. Mesmo quem não tem, quando deixa o sangue subir a cabeça, é a pressão alta que está ali para causar um AVC, né? Aí você vai somando nos dias aquele tipo de pressão, vai acabar acontecendo uma depressão, uma ansiedade, desenvolvendo uma ira, às vezes por nada, né? Então é parar e voltar lá no início. Serenidade, não é? Na mente. Serenidade na mente. Respeito no coração. Nossa, o nosso tempo está voando. Desculpa, gente. Aí Chico Xavier, em cima desse texto que nós estamos trabalhando hoje, ele explica assim que todos nós ansiamos por melhoras na nossa vida, seja no campo profissional, nas relações familiares, na saúde ou nas finanças, não é? Nós almejamos algum tipo de melhoria diante dos obstáculos a que nós nos defrontamos. Mas, na maioria das vezes, acreditamos que essa melhoria será obra dos outros, olha só, não é? Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam as nossas responsabilidades, ficando assim no mar da inércia, só esperando que a nossa vida se modifique, né? É assim, né? Aí ele fala também que a mensagem espiritual, aquela dada pelo senhor João Grosso, né? Não deixa margem a dúvidas a respeito de quem a compete a responsabilidade pela melhoria da nossa vida. O benfeitor espiritual não diz para esperarmos que os outros façam por nós a lição que nos cabe. Olha só. Aí lá no Evangelho, no item 2, nesse capítulo 25 que nós estamos falando hoje, eu destaquei uma parte da mensagem que é um alerta, não é? Ele fala assim: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu
há mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Aí ele termina assim: ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Aí ele pede para a gente lá no capítulo 4, lá no item 17, mas lá é o capítulo que trata do ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que na verdade é como se fosse um antecipado ao que nós estamos falando hoje, não é? Ou seja, eu falei lá atrás, no início, por que nós vimos para cá? Pela nossa forma de estarmos e de ter estado ruinzinhos algum tempo atrás. Hoje nós já estamos assim, um tequinho melhor. É claro que a gente, não é porque nosso estado de hoje não nos permite ali pedir ajuda espiritual, nunca isso. Mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós, presta atenção, gente. Se nós estivermos de braços cruzados, ou mesmo ligados, aos nossos vícios de cada dia, em desequilíbrio. A regra é que Deus ajuda, a quem se ajuda. Com certeza, se pedirmos a Deus o pão da vida, Ele nos dará grandes e diversos meios de adquirirmos aquele pão. Nos concederá sempre luz para compreendermos por que nós sofremos. Como também nos dá as forças da fé, como também da humildade, para sofrermos ali com paciência, resignação, para as mais rigorosas provas. Se nem sempre Deus nos concede a graça que lhe solicitamos, é porque vê que, em vez de ser ela para nós um bem, grande mal poderia nos trazer. Mas, ao filho que se dirige ao Pai, com sinceridade, Deus abre para ele, para nós, o entendimento que dá a capacidade de continuar a amar Deus com todos os percalços que nós tenhamos no caminho, Mas também nos dá a inteligência das coisas sob a influência espírita, permitindo que os mensageiros de Jesus, nos ajudem, nos esclarecendo. Então, dessa forma, cheios da graça de Deus, nós compreendemos sim os ensinos do Mestre, nos esforçando para praticarmos aqueles ensinos e não mais nos desesperarmos, vivenciando sempre seu amor e sua justiça. Eu tenho uns 5 minutos? Não? 3? Tá bom, eu dou um jeito. Gente, quando nós vimos para o planeta Terra, como mais uma das oportunidades que Deus nos deu, foi para nós nos desenvolvermos moral e espiritualmente, através ali dos nossos talentos, conforme nós já mencionamos aqui, não só eu, mas eu tenho certeza que os outros colegas também já mencionaram em outros bate-papos, que nós vimos aqui para cá simples e ignorantes, mas já passadas aí várias e várias encarnações, nós chegamos nessa época, amparados aí pela terceira revelação, o Espiritismo, e já temos inteligência e o nosso livre-arbítrio para facilitar as nossas escolhas. Tem um trecho, isso é tão simples de entender, que tem um trecho da música Tocando em Frente, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, Ela é cantada, não precisa sair correndo não, cantada pelo Almir Sater, e o Renato Teixeira, que diz assim, eu só trouxe essa frase, Cada um de nós compõe a sua história, cada ser
em si, carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Ou seja, está nas nossas mãos, né? Até o cantor já colocou isso para nós, não é? Então todos nós temos ali compromissos assumidos, com responsabilidade individual e também de responsabilidade coletiva, apesar de nós sermos espíritos individualizados e responsáveis, cada um por si. Nós falamos muito em moral, que é o comportamento individual em conformidade com a evolução pessoal de cada um. E essa evolução, ela varia numa mesma pessoa em relação aos muitos aspectos da vida, caminhando para a descoberta do que seja o bem verdadeiro, não é? Isso na medida em que cada um enfrenta as suas situações, apesar da pressão das regras, sejam elas sócios religiosas, sócios culturais, não é? Que também variam no tempo e nos grupos. Nós somos, pelo nosso tipo de evolução, muitas vezes bons e outras vezes maus. Outras vezes nós somos justos, como também somos injustos, né? Algumas vezes muito corretos, mas também somos incorretos. Algumas vezes nós somos leais e outras vezes desleais. Como também nós podemos ser vingativos, mas também somos muito amorosos, né? E isso tudo, dependendo do momento, de quem interage conosco e do que nos favorece ou nos fere. Ou seja, como disse lá Chico Xavier, não é? Nós esperamos, se não quase sempre, não é? Mas na maioria das vezes, esperamos a ação dos outros para ativar as nossas atitudes. Então, no campo das coisas do mundo, nós podemos pensar sim em injustiças, que alguém faça prova para o outro, em que alguém burle, não é, para dar resultados a outro. Mas no campo da divindade não, porque Deus está presente em todos os lugares, em cada um de nós, um pedacinho dele brilha aqui dentro, não é? Então, ninguém pode falar que Deus, a boa espiritualidade, né, o mentor fez por ela. Então eu vou ler aqui um pedacinho do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 3, para nós fecharmos, que já deu meus 3 minutos, que é de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler só um pedacinho. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Ou seja, vigiar e orar e esforço sempre, não é? Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então oremos como se tudo dependesse de Deus, mas nós não devemos nos esquecer de trabalharmos, não é? Como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Afinal, nos disse Jesus, faz a tua parte, que o céu te ajudará. E vamos lembrar sempre daquela receitinha, não é? Das 11 atitudes práticas, que uma vez colocadas, tomadas, irão trazer assim muitos benefícios aí em nossa jornada. Pessoas, muito obrigada pela paciência e tranquilidade dos senhores. Até uma próxima vez. Uma excelente semana a todos no caminho de luz e prosperidade. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando mais uma vez o nosso corpo físico. E agradecidos que somos por essas palavras maravilhosas, por esse ensinamento da noite, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, roga por nós, filhos ainda imperfeitos, e agora,
todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.